a história do açougueiro gaúcho e que vendia carne humana no centro de Porto Alegre. Essa é uma história real e que dá muito medo. O Ramos matava e esquartejava. Fala nerds, beleza? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje tá muito legal, um vídeo muito foda, levou tempo aí pra gente roteirizar ele inteiro, então já mete o dedo nesse like, se inscreve no canal se você é novo por aqui, e é isso aí, vamos lá, vamos pra esse vídeo que tá muito bacana, vamos lá. Há um chacal adormecido em cada homem. Os crimes da Rua do Arvoredo é um episódio verídico e que ocorreu entre 1863 e 1864, na cidade de Porto Alegre, capital do estado brasileiro do Rio Grande do Sul. A prática insólita desses crimes era feita da seguinte forma: os acusados atraíam as vítimas para matá-las e provavelmente desfaziam-se das partes dos corpos, produzindo linguiças de carne humana para serem vendidas em um açougue localizado no centro da cidade, Onde o Clausen procedia à fabricação de linguiça. 3 pessoas estariam envolvidas nas execuções das pessoas da capital gaúcha: o brasileiro José Ramos, a sua esposa húngara Katarine Pause e o açougueiro alemão Carlos Klausner. Apesar de ser um caso real, essa história ela ainda está presente no imaginário local popular ali. Mas para a gente entender como tudo aconteceu, a gente tem que conhecer um pouquinho mais sobre o José Ramos. Olha só, o José Ramos ele foi o filho mais velho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. Seu pai fez parte da cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha, do qual desertou e se refugiou em Santa Catarina. Durante uma discussão familiar, o seu pai agride sua mãe e em seguida José Ramos fere gravemente o pai com uma faca, levando-o à morte poucos dias depois. E a partir desse momento José Ramos ele embarca para o Rio Grande do Sul e as coisas aí começam a se encaminhar para não ficar bom. Lá ele torna-se inspetor da polícia da cidade de Porto Alegre, onde teria comprado ou mesmo alugado uma casa antiga na Rua do Arvoredo, a rua atual Fernando Machado, e que pertenceu ao açougueiro Carlos Klausner. Mais tarde, José Ramos é expulso da polícia ao ser flagrado tentando degolar o preso Domingos José da Costa, um bandido famoso e preso em Vacaria no ano de 1862, conhecido como Campara, uma espécie de Robin Hood gaúcho, pois roubava dos ricos e distribuiu o produto do roubo aos pobres. Argumentando de que esse tentava escapar, Ramos passa a servir então como informante da polícia. Como ele era da polícia, ele acabava frequentando a alta classe gaúcha, a alta classe porto-alegrense, e dali, ele conheceu a música erudita e junto com isso, ele conheceu quem viria a ser a sua esposa e a sua parceira de crimes. Ele conheceu Katarine Pause. Ele era apaixonado pela música lírica e pela poesia e assistia espetáculos no recém-inaugurado Teatro São Pedro, onde conheceu Katarina Pause, com quem passou a viver e a praticar os tais crimes. Katarina foi cúmplice de José Ramos por atrair vítimas para sua resistência e acobertando os crimes do então marido. De família pobre, Katarina possuía origem húngara, mas era etnicamente alemã, em razão de fazer parte de uma minoria alemã que povoou o território da Transilvânia, que posteriormente constituiu aquele país. Ela morava em uma aldeia com os pais e 2 irmãos. Durante a Revolução Húngara, em 1848, que buscava a independência da Áustria, ela acabou sendo abusada por diversos soldados e teve sua família assassinada. Posteriormente, aos 15 anos, ela se casa com Peter Pause. Para fugir das dificuldades de seu país, imigram para o Brasil, mas no decorrer da viagem, o marido de Katarina se suicida. Ela chega em Porto Alegre em 1857, tendo 20 anos, e se envolve com José Ramos em 1863, e vão morar juntos na então Rua do Arvoredo, perto do cemitério que ficava atrás da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. E agora o último elo da nossa história, que é o alemão Carlos Klausner. Ele era um imigrante alemão e que possuía um açougue atrás da igreja da Nossa Senhora das Dores, da Rua da Ponte, atual Rua Riachuelo, na cidade de Porto Alegre. Chegou ao Brasil em 1859, criando um estabelecimento comercial e, devido à sua localização, cria uma clientela que é responsável por seu sucesso financeiro. Solitário, Klausner cria laços de amizade com José Ramos e o transforma em seu ajudante no açougue, visto este a dominar o idioma alemão. O crime. Ao que tudo indica, esses crimes eles se iniciaram justamente em 1863. José Ramos e Katarina Pause frequentavam bem os locais públicos e checavam com antecedência quais homens ali eram ricos e poderiam ser seduzidos por Katarina. A preferência era por imigrantes alemães, visto que Katarina não dominava o idioma português.
Após escolher a vítima, a mulher de José Ramos, Catarina Pálssi, atraía as vítimas para o Beco da Ópera, atual Rua Uruguai, e as levava para a casa do casal, onde as vítimas tinham seus pertences roubados e eram degolados, esquartejados e descarneados. A carne era transformada em linguiça e vendida no açougue de Carlos Klausner, que era aconselhado por Ramos a fabricar linguiças com a carne, como forma de impedir que os assassinatos fossem descobertos por alguma evidência. Já os ossos seriam dissolvidos em ácido ou incinerados no seu açougue. Embora o número exato permaneça um mistério, supõe-se que 6 vítimas foram assassinadas. Em agosto de 1863, esses desaparecimentos começaram a chocar a população e começou então a se gerar uma pressão em cima da polícia para que fosse resolvido. Então as autoridades começaram aí a investigar as coisas. E essa pressão fez com que o açougueiro Carlos Klausner decida então aí ir para o Uruguai, pois estava infeliz em Porto Alegre e estava com medo. Dessa forma, José Ramos, temendo perder o seu parceiro de crimes, matou-o antes de ir embora e enterrou no quintal de sua casa. O casal tomou posse da loja e dizia a quem perguntava que haviam comprado as propriedades de Klausner. Com a morte do açougueiro, a fabricação de linguiças humanas acabou, pois não tinham experiência profissional para isso. E a elucidação dos crimes tem início no ano de 1864, com o desaparecimento do caixeiro viajante José Ignácio da Souza Ávila e do comerciante português Genuário Martins Ramos da Silva, e que foram vistos no dia anterior na casa de José Ramos na Rua do Arvoredo. Convocado para prestar esclarecimentos na delegacia, Ramos afirmou que eles teriam ido para a cidade de São Sebastião do Cai. O delegado, não satisfeito com as explicações no dia seguinte ao depoimento, encontrando comprovações de diversos crimes, foram achados vários indícios que se deram por meio da identificação dos pertences das vítimas, conservados por Ramos como uma espécie de souvenir dos acontecimentos macabros. Ainda durante a revista da casa, eles acabaram encontrando algo muito desagradável. Foram descobertos vários pedaços de corpos humanos enterrados no porão da residência, sendo identificados como o alemão Carlos Klausner, dono do açougue da Rua da Ponte, e no poço da casa encontrou-se despedaçados os corpos de Januário e José Ignácio, e também de um cachorro com o ventre rasgado. O cão era de José Ignácio e que permaneceu na porta da casa de José Ramos, latindo como se esperasse o dono por alguns dias, até que misteriosamente também desapareceu. Catarina, depois de um tempo presa, e nesse momento aí ela já estava convertida a uma seita Muckler, ela decidiu confessar à polícia que na casa haviam sido mortas mais de 6 pessoas e que elas foram transformadas em linguiça pelo açougueiro. Carlos Klausner, no Diário de Santa Catarina, foi o ponto de partida para a investigação das demais mortes. O Diário de Catarina foi o ponto de partida para a investigação das demais mortes, onde eles encontraram relatos e que ligaram essas pessoas. A conclusão final desse caso: José Ramos e Catarina mataram para se apossar dos bens de suas vítimas, com exceção do caixeiro viajante José Ignácio, que foi morto por ser testemunha que poderia denunciá-los. Nordestino, o delegado Dário Rafael Calado exerce funções de chefe de polícia e juiz de direito da época, sendo acusado José Ramos um dos seus informantes assalariados. Dário Calado acelerou o andamento do inquérito policial e cumpriu todas as funções judiciais para evitar uma situação embaraçosa contra si. Dário já tinha sido alvo de críticas, como por exemplo do deputado Silveira Martins, por ter feito prisões ilegais. Já no condiz do juiz de direito, Dário Calado sentenciou-se José Ramos nas penas do crime de latrocínio, condenado à pena de morte por enforcamento pelos seus crimes, depois comutado à prisão perpétua. Ramos negou os crimes até morrer doente, cego e sozinho em Santa Catarina, em Porto Alegre, em 1893. Catarina Pálssi acabou sendo presa como cúmplice e condenada a 13 anos de prisão, e saiu da prisão em 1877 e acabaria morrendo em um hospício em 1891. O caso não teve nenhuma repercussão na imprensa de Porto Alegre da época, tendo mais destaques em jornais franceses e uruguaios. As linguiças que foram fabricadas e vendidas naquela época tinham aí muita boa aceitação. Nesse ponto inicia-se a lenda, pois os processos criminais que José Ramos respondeu existem, mas nele não conta que as vítimas eram transformadas em linguiça. O processo dos crimes da Rua do Arvoredo encontra-se hoje guardado no Arquivo Nacional, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o historiador Décio Freitas, os processos estão incompletos, faltam folhas e é tudo manuscrito em português arcaico, de difícil leitura, e se realmente a história é verdadeira, nunca se saberá,
pois somente as folhas faltantes nos autos é que poderiam dar algum indício sobre a veracidade das tais linguiças. O fato é que poderiam sim ter feito alguma coisa que corrobore por esse crime. A repercussão do caso, obviamente esse caso, como ele circulou na França, no Uruguai, ele acabou com o tempo aí rodando o mundo inteiro. E olha só, na Europa, Charles Darwin ficou sabendo do caso na Inglaterra e escreveu seu caderno de anotações um curto comentário sobre o canibalismo registrado em Porto Alegre. E volte à bestialidade é infundado, mas regressões ocasionais sempre ocorrerão. Há um chacal adormecido em cada homem. Mas e aí? E você? Acredita que de fato os crimes da Rua do Arvoredo podem se repetir? Ou melhor, será que de fato as pessoas consumiram linguiças feitas de carne humana? Eu quero muito saber o que você acha aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.